Aí, garotada, mais uma vez estamos aqui para dar mais um bisuzinho para aquela prova que você vai enfrentar no final do ano, para a Escola Preparatória de Cadete do Exército, e é um sonho teu, e é um sonho meu também, para que você alcance o seu sonho. Então, por isso, nós estamos aqui, vamos falar um pouquinho mais de História Geral. Na aula passada, nós falamos da divisão da história e mandamos você estudar mais a Idade Média, porque as outras não vão cair, então você nem vai estudar. Então, a Idade Média, ela vai do século V ao século XV, tá? E qual é o modo de produção preponderante nessa Idade Média? O feudalismo. A Idade Média ela é dividida em alta e baixa Idade Média. A alta Idade Média é quando o feudalismo se forma e chega ao seu auge. E baixa Idade Média é quando o feudalismo está em transformação e chega a seu declínio. Tá? Então, a alta Idade Média, ela vai do século V ao século X. E aí nós temos a formação feudal. E aí que nós vamos colocar o nosso bizu de hoje. Como se formou o feudalismo? Como se formou esse modo de produção que nós estamos falando aqui agora? O feudalismo é uma síntese do Império Romano que caiu com os germanos que estão invadindo esse Império Romano que caiu. Mais um temperinho que nós vamos chamar de Igreja Católica. A Igreja Católica da época, ela foi a base ideológica, cultural que adentrou a esse modo de produção da sociedade da Idade Média. Tudo bem. Então, o que eu vou ter de formação? Eu tenho o Império Romano sendo expulso das suas cidades, da sua área urbana. Então, essa população vai ruralizar. E quando ela chega no campo, é claro que os mais ricos vão pegar as terras. E os pobres vão trabalhar para os mais ricos. Então, esse mais rico pega um grande pedaço de terra, o nobre, vamos dizer assim, mas não quero confundir com o absolutismo lá na frente não, tá, pessoal? Mas o cara que é o cavaleiro, vamos botar o cavaleiro, ele pega um bom pedaço de terra, divide esse pedaço de terra, e nós vamos chamar essa divisão de tenências, e essas tenências será dada a cada família que vem com medo das invasões bárbaras. Beleza. Essas famílias vão ter nessas tenências a sua sobrevivência. E é claro que o senhor feudal não vai trabalhar, não vai fazer nada e será sustentado com os impostos que esse pessoal vai pagar. Esses impostos nós vamos falar no próximo bizu. Eu estou falando apenas só da formação feudal, tá? Então, essa ideia todinha que eu acabei de falar aqui do Império Romano é o que a gente vai chamar de colonato, tá? Seria mais ou menos, hoje em dia, o que a gente chama de arrendamento, onde você pega um pedaço de terra e trabalha a terra dos outros. Tá? Só que naquela época não tinha dinheiro envolvido, porque nós vamos também falar que o feudalismo é amonetário, não há dinheiro envolvido, não há comércio. Tá? Então esse colonato vai ser uma forma que os romanos fizeram para sobreviver no campo. Então cada família tem uma tenência e paga a um senhor feudal, e esse senhor feudal dá o que para essas famílias? Proteção. Beleza. E onde entram os germanos? Os germânicos, eles entram como invasores. Só que esses invasores, eles têm suas características. Então, eles vão deixar essas características marcarem. E a maior característica desses é o que nós vamos chamar de colonato. Dá até para confundir, né? Colonatos. E os germanos, comitatos. Acho que eu falei colonatos, mas está errado. Comitatos, tá? Então, germano, comitatos, romanos, colonato. Beleza, o colonato eu já expliquei. E o comitatus? O comitatus é o seguinte, os germanos eram cavaleiros que saíam por aí arrebentando, quebrando às vezes, e alguns não. Alguns, como do Império Franco, eles vão dominar, vão formar até uma grande união com a Igreja Católica. Isso que vai dar crescimento ao feudalismo. Então, esses reis do Império Franco vão conquistar terras. E nas conquistas, eles vão gerar doações aos seus ajudantes. E isso gera o que a gente fala de comitados. É uma
uma teia de ajuda mútua, que nós vamos chamar de suzerania e vassalagem. Se eu sou um senhor feudal e eu ganho um pedaço de terra, eu pego um pedaço de terra e dou para você aquele pedaço de terra para você aumentar também, você será o meu vassalo e eu serei o seu suzerano. Com isso, eu descentralizo o poder. E já vem mais uma outra característica do feudalismo, que é a descentralização de poder. Então, o colonatus, ele tem a sua base no que a gente chama de beneficium. O que é benefício? É a distribuição de terras. Então, no feudalismo, a terra é muito importante. O nobre é aquele que tem terras. Quem tem dinheiro, não existe o dinheiro é a terra. O valor é a terra. Então, eu tenho o comitatus germânico, o colonato romano, e com isso eu formo o feudalismo. Falta alguma coisa? Falta sim. Falta o quê? O tempero. Qual é o tempero? A Igreja Católica. A Igreja Católica, na união com povos bárbaros, principalmente os francos, eles vão, dentro da conquista desse império, eles também vão conquistando ideologicamente aqueles povos que eles vão conquistando na força. A igreja conquista na ideia e o Império Franco conquistava na força. E a ideia é mais importante que a força, pessoal. Não tem jeito. Tá? Se você quer ensinar alguém, é melhor ensinar pela ideia e não a força. E é isso que acontece. Então a igreja começa a ser a maior instituição, a se formar a maior instituição dessa Idade Média, tá bom? Por quê? Porque ela vai controlar senhores, colonos e tudo que há ali naquela área. Então a sociedade, ela será formada por colonos romanos, pelos comitatos germânicos e temperado com a Idade Média. Então eu tenho uma fórmula para vocês. História não tem fórmula, mas comigo tem. Colonato mais comitatus igual a feudalismo, com o tempero da ideologia da igreja da época. Então, pessoal, é isso aí. Por hoje é só essa formação, tá? Para não ficar cansativo, você vai estudar só a formação feudal. Dá uma olhadinha no seu livro, na sua apostila, o que você tiver em casa, na internet, e dá uma olhadinha e veja como o que a gente falou aqui de formação feudal. Eu espero você para o próximo bizu. Faz o seguinte, dá um joinha para a gente lá, se inscreva no nosso canal, você vai gostar. Nós vamos fazer muito mais vídeos e a intenção é você sentar na cadeira lá da PrEP em Campinas. Um bom dia para você, uma boa noite, não sei que hora que você vai ouvir isso. Deus abençoe a cada um. Abraço!